Olá pessoal, passando por aqui para dar uma dica de ouro para você que tem intenção de mudar o seu cenário pensando na questão profissional. Então eu vou falar para vocês, vou comentar com vocês uma pesquisa que eu tenho realizado, que eu tenho mantido desde 2016 a respeito do perfil do profissional fonoaudiólogo, da profissão de fonoaudiologia e do cenário atual. E eu quero passar para vocês qual foi o resultado que eu obtive. Eu fiz um tratamento estatístico das respostas da primeira pergunta. Eu vou contar primeiro para vocês quais são as perguntas desse questionário, dessa pesquisa. Inclusive, se você quiser participar, é só se cadastrar lá na nossa plataforma fonoaudiologiaempresarial.com.br, que você começa inclusive a receber uma sequência de e-mails com várias dicas, materiais, e-books, videoaulas, inclusive que eu forneço gratuitamente para contribuir com vocês, para que vocês possam alavancar a carreira, implementar a área de atuação. E aí, no terceiro e-mail que vocês recebem, tem lá um convite para vocês participarem dessa pesquisa. É uma pesquisa que você não precisa se identificar, mas se por acaso um de vocês quiser fazer uma pergunta mais específica e quiser receber uma resposta direto para vocês, aí vocês, na primeira pergunta, vocês coloquem o nome e o e-mail e eu vou ter satisfação de contribuir com você. Essa pesquisa, ela foi organizada da seguinte forma, são as seguintes perguntas. A primeira, qual foi e qual é o maior obstáculo na sua carreira? Para o pessoal que não está ainda participando, que não vai ainda participar, já vai pensando um pouco nessas questões. Segunda pergunta, se você pudesse fazer algo de diferente em sua carreira, o que seria? A terceira pergunta, qual é o seu maior sonho? Porque o sonho normalmente nos ajuda a alavancar a nossa carreira em busca dos nossos objetivos. A outra pergunta, quais são, o que você acredita, seus pontos positivos? Depois a outra, quais são os pontos que você percebe que merecem maior atenção? E a última pergunta, na verdade, é você que vai me fazer uma pergunta. Eu gosto muito dessa pesquisa e eu tenho mantido, inclusive, desde 2016, porque é através do resultado dessa pesquisa que eu consigo produzir materiais, orientações e dicas para vocês. Inclusive, no nosso curso de formação e certificação em fonoaudiologia empresarial, ele é atualizado, ele é ajustado com base, inclusive, nessas respostas. E o que mais me surpreendeu foi justamente quando eu fiz aqui um apanhado geral das respostas e fiz um tratamento das respostas da primeira pergunta, que é qual é o maior obstáculo na sua carreira, e nós tivemos os seguintes resultados, olhem só. 5% dos colegas afirmam que a dificuldade maior ainda é ter e organizar um espaço físico para atendimentos. Então, até por esse período que nós estamos passando, nós vimos que, inclusive, nós podemos implementar o nosso trabalho, atender os nossos clientes num formato diferenciado, ou num formato online, ou ainda num formato de sublocação, de locação de espaços, que antigamente nós chamávamos de escritório virtual e que agora está tão chique, são os coworks. Então, tem espaços, inclusive para quem atende especificamente na área clínica, tem os espaços já montados como consultórios, como clínicas. Quem atende em outros segmentos, como no meu caso, na área de fonoaudiologia empresarial, então nós podemos fazer a locação de espaços, que são os escritórios, com toda a estrutura para consultorias, para treinamentos específicos. Uma outra parcela dos colegas, 10%, referem que apresentam dificuldades para realizar as parcerias. Então, as parcerias não só com os colegas da profissão. E aí tem um detalhe importante que eu tenho observado desde quando eu iniciei minhas atividades de mentoria, de treinamento, não só na área corporativa e também na área jurídica, que trabalho bastante, mas também nos treinamentos para os fonoaudiólogos, para os colegas, que muitas vezes nós temos aquela mentalidade da competitividade. E isso nós estamos reparando nos últimos anos que deve ser evitado.
Vamos dizer que você escolha atuar especificamente dentro de um segmento da sua área. Por exemplo, no caso da fonoaudiologia empresarial. O pessoal comenta, nossa, professora Carrasco, de repente se todo mundo se interessar em atuar nessa área, vai saturar o mercado. Nós estamos inclusive percebendo nesses últimos anos, graças a Deus, que os fonoaudiólogos têm percebido que são realmente os profissionais mais qualificados para trabalhar com o aprimoramento da comunicação. Então nós estamos percebendo que os fonoaudiólogos, muitos deles que foram até meus ex-alunos, que estão indo realmente para essa tarefa da consultoria, do treinamento em comunicação pessoal, interpessoal e corporativa. Então, se você fica com uma mentalidade mais competitiva, você pode achar que todo mundo está trabalhando com isso, eu não vou ter espaço. Mas, se vocês repararem e perceberem que vocês podem focar em alguns nichos específicos, então, por exemplo, você escolhe pensando na sua demanda, na região que você desenvolve o seu trabalho, você vai pesquisar. Dentro dessa área, eu vou focar o meu trabalho. Então, por exemplo, na área de telemarketing, ou, por exemplo, na área varejista supermercadista, ou então, de repente, na área jurídica. Então, vocês vão reparar que ao iniciar os trabalhos relativos a essa questão, vocês vão precisar, inclusive, fazer as parcerias, porque eu sempre gosto de comentar que esse nosso trabalho, ele tem um crescimento exponencial. Então, você vai chegar um momento que você não vai dar conta de desenvolver as suas atividades. É lógico que a maioria de vocês está pensando, mas agora eu já estava com alguma dificuldade em relação a ter clientes, ainda mais agora com a quarentena, eu estou com mais dificuldade. Então, por isso que vou fazer uma série de orientações e dicas para contribuir com você. Uma outra parcela dos colegas, 10% dos outros colegas, afirmam que a maior dificuldade e obstáculo está ligada ao reconhecimento do profissional. Então, realmente nós temos ainda esse cenário, muitos profissionais, muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que faz o fonoaudiólogo, como que o fonoaudiólogo pode contribuir, pensando que o fonoaudiólogo é o cientista da comunicação humana, é o profissional realmente ligado ao aprimoramento da comunicação humana e também à adequação das alterações, dos distúrbios, das patologias ligadas à comunicação humana. Mas é interessante também perceber que nos últimos anos esse cenário tem se modificado. Então vamos também mudar a nossa mentalidade, vamos também perceber o cenário positivo que nós estamos tendo ao longo dos anos. Um outro grupo de profissionais, 15%, dos fonoaudiólogos comentam apresentar dificuldades para empreender, ou seja, de empreendedorismo. Então, essa questão, você também não é culpado disso, porque você, na graduação, não foi estimulado a pensar a sua profissão como o seu próprio negócio. Então, para mudar essa mentalidade e para justamente ter habilidades de empreendedor, primeiramente nós temos que lembrar que a nossa profissão é o nosso próprio negócio. Então, a partir daí, nós conseguimos desenvolver a postura, as habilidades e as competências que são necessárias para gerir o nosso próprio negócio. E a partir daí, nós temos essa visão mais empreendedora. Tanto deixa eu ver, até coloquei aqui, até uma frase que eu acho que eu coloquei em um dos posts de Timmons, que diz que empreender é criar algo de valor a partir de praticamente nada. Isto é o processo de criar ou aproveitar uma oportunidade e persegui-la a despeito dos recursos limitados. Então é lógico, dependendo do cenário de cada um de vocês, é necessário perceber e criar essa oportunidade. Então vai ter que também desenvolver uma mentalidade mais criativa. 20% dos demais colegas referem dificuldade de apresentar serviços e captar clientes. Então, essa questão está atrelada à questão anterior. Então, muitas vezes não sabe como fazer a apresentação do seu portfólio de serviços, para quem está especificamente na área empresarial. De repente, não sabe fazer a sua apresentação em instituições, de repente, se é da área educacional, não sabe apresentar quais são as suas atividades,
quais são as suas tarefas, o que você pode contribuir naquela comunidade. Então, a partir daí, é lógico que tem um pouco mais de dificuldade se você não tem visibilidade, você tem uma dificuldade de realmente receber clientes no seu espaço ou desses clientes, dessas pessoas conhecerem você. Agora isso também está mudando, está se modificando, porque pensando nas mídias sociais, no Instagram, no Face, nós já podemos fazer a apresentação dos nossos serviços de uma forma ética, sempre seguindo o código de ética da nossa profissão, de maneira que as pessoas já saibam que nós desenvolvemos ou atuamos naquela área. E 40% dos outros profissionais referem falta de estabilidade, falta de dinheiro e dificuldades ligadas ao aspecto financeiro. Então, também esse item está atrelado aos demais que nós já falamos. Então, é lógico. Agora, tem um detalhe. Quando nós desenvolvemos um trabalho com propósito, quando nós desenvolvemos um trabalho com a intenção de contribuir com o outro, o dinheiro é só uma consequência, o retorno financeiro é só uma consequência. Então a nossa mentalidade precisa ser modificada nesse sentido também, mesmo quem é colaborador de uma clínica, de um hospital, de uma instituição, precisa também pensar. Também tem um pouco de jargão, isso era muito utilizado antes, que é você pensar você S.A., né? Tem até a revista Você S.A., que é realmente pensar você dentro daquela corporação como um colaborador que vai contribuir, você realmente vai contribuir com aquela empresa. E também, para quem não que é um profissional autônomo liberal, precisa ter essa mentalidade realmente do seu próprio negócio e, inclusive, precisa pensar um plano de ação, um planejamento estratégico, como gerir o seu negócio, como desenvolver a negociação. E, a partir daí, nós temos condições de mudar o nosso cenário financeiro também. Eu, logo vou disponibilizar um e-book, que é o meu e-book 7 Passos para Alavancar a Carreira e Atuar no Ambiente Corporativo, e que serve para qualquer área e segmento de atuação do fonoaudiólogo. E lá eu coloco a nossa tabela de honorários já também revisada, atualizada, até para que vocês tenham uma ideia e uma série de outras dicas. Então, logo vai estar disponível. Então, quem tiver interesse também pode colocar aqui o seu e-mail e comentar que tem interesse de ou ser cadastrado na nossa plataforma para receber as dicas e materiais, ou também para receber o nosso e-book. Então, vou deixar uma tarefa para vocês, 2 questionamentos para vocês realizarem nesses dias agora. Então, para mudar, inclusive, esse nosso cenário, para aqueles que têm necessidade de mudar o cenário, independente desse período de quarentena. Primeira pergunta e o primeiro questionamento é vocês pensarem: qual é o seu diferencial? O que te diferencia dos seus colegas, dos demais profissionais e também não só como profissional, mas como pessoa? Segundo questionamento, qual é o seu propósito? O que te dá aquele estímulo, aquela motivação para realmente se levantar todos os dias? O que você quer atingir? Quais são os seus objetivos? Ou, de repente, qual pessoa, né, quem você quer estar? Ou com qual pessoa você precisa, qual pessoa que te dá esse estímulo para realmente alcançar os seus objetivos? Então, a partir daí, a partir desse questionamento, nós temos condições de mudar a nossa mentalidade e mudar o nosso cenário. Então, eu espero ter ajudado um pouquinho aí nessa questão. Então, um grande abraço a todos e sucesso sempre!